Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Nós estamos na lição de número 7. Vamos trabalhar o tema A União dos Santos. E o nosso texto áureo é este, que está agora em destaque, João 17, versículo 21, o qual faço a leitura na versão da Imprensa Bíblica Brasileira revisada. Diz assim, nesta versão, verso 21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Observe que aqui fala sobre a oração de Jesus intercessória pelos seus discípulos, por aqueles que haveriam de fazer parte do aprisco de Jesus. Logo, ele intercede por aqueles que estavam no entorno, bem como os demais que seriam agregados ou ainda acrescentados ao aprisco do Senhor. Lembrando que nós temos um sumo pastor e o sumo pastor tem um só rebanho. No verso 21, a essa parte da oração para que todos sejam um em Cristo. E a fraseologia é um em nós, isto é, um em Deus e no Filho, de modo que a unidade e essa união certamente seria um atrativo para as pessoas que estivessem de fora do cristianismo e seriam, por isso, atraídas para Cristo Jesus. Dito isto, a gente vai para a temática, que vai trabalhar justamente a união dos santos, e vamos começar a leitura da nossa revista. A unidade é uma marca distintiva da igreja. Destaco aqui a palavra unidade, lembrando que ela é promovida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Digo isto com base na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, quando ele fala sobre a unidade da fé, ele diz assim, no versículo de número 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito. Por que a unidade do Espírito? Porque é o Espírito Santo que produz a unidade cristã. É o Espírito Santo que faz com que as pessoas permaneçam em Cristo e sejam um nele. É o Espírito Santo que vai sinalizar para a pessoa de Jesus, de modo que as pessoas venham estar unidas, coesas, num só propósito. Mas prossegue o texto, dizendo o seguinte: unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando fala vínculo da paz, uma vez que é produzida pelo próprio Espírito Santo, nós temos que nos esforçar de modo diligente para que venhamos manter esse vínculo da paz através de uma fraternidade cristã, algo que faça jus realmente àquela intenção da parte de Deus, que é promover essa unidade que foi efetivada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Essa unidade é aquela marca distintiva da igreja que vai ser o chamariz para atrair as outras pessoas e, sobretudo, glorificar a Deus. Prossegue a leitura aqui, que diz, mas também, e um elemento necessário para que ela cumpra eficazmente a sua missão, como vimos de uma maneira tão significativa na oração de Jesus, para que fôssemos um a ponto do mundo crer que ele é o enviado de Deus. Qual é a proposta da revista? Pretendemos refletir nesta presente lição que a hostilização do mundo, o Espírito Santo, a fé dos crentes e a missão da igreja são elementos que promovem a unidade dos crentes, sendo esta unidade o meio pelo qual a igreja cumpre a missão, vivenciando as mais intensas experiências das suas jornadas aqui. Vamos para o primeiro tópico. Nesse momento, a gente vai falar sobre a unidade dos santos frente à hostilização do mundo. Eu não farei a leitura bíblica aqui,
na íntegra, porque é do capítulo 15, versículo 18 até o 25, mas eu peço, por gentileza, dê uma pausa nesse vídeo, faça a leitura dos versículos indicados, 18 a 25, e depois retorne aqui para que a gente possa dar continuidade e, dessa maneira, facilitar a sua compreensão. Eu parto do princípio que você já fez agora a leitura e a gente pode prosseguir numa boa. Quando a gente fala sobre esse tema de hostilidade do mundo, o fato de dos discípulos serem odiados do mundo, a gente precisa salientar que antes mesmo de odiar os cristãos, o próprio Cristo foi odiado. Aliás, Cristo morreu uma morte de cruz, uma morte que era o castigo mais horrendo daquele tempo, que era praticado pelo Império Romano. E quem conduziu Jesus à morte foram os próprios judeus, os religiosos, principalmente, que fizeram tudo para, através de uma artimanha, levar Jesus até a cruz do Calvário, a ponto de a Bíblia mostrar que o próprio povo judeu, na ocasião, eles pediram que soltassem Barrabás para que Jesus fosse não apenas preso, como ele manteria a prisão dele, mas seria condenado, seria morto. Ou seja, aquela multidão clamou pela soltura de Barrabás, por sua vez, a condenação e a crucificação de Cristo Jesus. Jesus vai revelar o motivo de tanta hostilidade por parte das pessoas que são do mundo em relação à igreja. No versículo 15, digo, no capítulo 15, versículo 19, vai nos dizer justamente o que já está aqui destacado na própria revista. Desta forma, você já tem alguns versos para que você possa ter uma noção. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. A gente sabe que a gente vive aqui como cidadãos responsáveis diante da sociedade, perante os homens, etc. e tal, e também diante de Deus, mas que nós temos duas pátrias. Essa pátria terrena, onde a gente tem que exercer a nossa cidadania com responsabilidade, e também uma pátria celestial. Mas acontece que nós não somos deste mundo. Nós não nascemos para viver neste mundo, para, enfim, ser o fim último. Pelo contrário, o fim último sempre é Cristo Jesus. Jesus é a nossa sina, Jesus é o nosso destino, Jesus é a nossa razão de existir, de viver, de nos mover. Jesus é aquele que nos dá a vida eterna que começa quando nós nos convertemos, mas que vai perdurar por toda a eternidade, porque ele nos garante uma vida para todo sempre diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. De modo que, uma vez que a gente não é deste mundo, não faz parte desse sistema corrupto, mundano, logo o mundo vai nos odiar. Isso é uma ação, vou dizer assim, entre aspas, natural do mundo, porque parte do princípio que o crente em Jesus é uma pessoa diferente. É uma pessoa que não rouba, não furta, não mente, não adultera, é uma pessoa que não usa expedientes fraudulentos nos seus negócios. As conversas são sadias, não são conversas utilizando palavras torpes, palavras com duplo sentido, etc. e tal. São pessoas mais cordatas, sensatas, partindo desse princípio que são filhos da luz, que não tem nada para esconder e que tudo é feito às claras, não apenas diante dos olhos de Deus, mas que pode ser submetido aos olhares das pessoas que fazem parte deste mundo. E as pessoas que agem no sistema antagônico a estes vão se sentir realmente constrangidas, quando não contrariadas, por conta dos seus motivos, dos seus propósitos, etc. e tal, e por isso, vou dizer assim, automaticamente vai odiar os cristãos.
E quando Deus decidiu nos fazer seu povo em Cristo Jesus, nos dando uma nova identidade nele, nos colocou em colisão com o mundo, pois a ação de Deus em Cristo nos pinça, resgata do mundo, ou seja, ele não apenas nos tirou de uma situação de perdição, mas deu um novo estilo de vida com princípios e valores. Note aqui, ó, princípios e valores do reino de Deus. Observe que esses princípios e valores do reino de Deus são diferentes dos valores e princípios do mundo. Aliás, o reino é de quem? O reino é de Deus. O reino não é nosso. Se é o reino de Deus, nós não temos como manipular o reino. A gente não tem como, vou dizer assim, fazer as coisas conforme o nosso bel prazer. Pelo contrário, como cidadãos do reino, nós agimos conforme os seus princípios e valores que são estabelecidos pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. E tal ação por nós fez nascer um povo diferente, e tal disparidade vinda de Cristo em nós, por meio de nós, promove um ódio aparente, conforme aqui está escrito, aparentemente gratuito do mundo pelo povo escolhido por Cristo. Vale a pena ler o versículo de número 25 para que você possa se situar. Porque Jesus fala assim, mas isso é para que se cumpra a palavra que está escrito na lei. Odiarão-me sem causa, numa referência a ele, porque antes mesmo de odiar os cristãos, as pessoas odiaram a Cristo. Quem faz oposição à igreja cristã, na verdade, está se opondo ao Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Quem vai entrar em choque com os valores, com os princípios bíblicos que são defendidos, ensinados, vivenciados na igreja cristã, é porque está em choque, está em colisão com Cristo Jesus. Na verdade, a afronta não é necessariamente ou primeiramente contra a igreja, mas sim contra o Senhor da igreja. E tamanha hostilização pela igreja não a intimida ou a detém, mas a torna mais forte e coesa. Não é um fator perseguição, hostilidade, etc. e tal, que vai fazer com que a gente venha ficar mais forte. É porque a igreja não é nossa. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina. E pelo fato de ser divina e que estava no propósito de Deus desde a eternidade, Deus faz com que a igreja venha cumprir o seu propósito. Propósito este já estabelecido na antiguidade, isto é, da eternidade, com o próprio Deus. Naturalmente, a igreja ela é forte, é coesa, porque o Espírito Santo de Deus habita onde? Na igreja. É verdade que habita individualmente, isto é, em cada crente, porém, a ênfase, quando Paulo fala da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vou começar de trás para frente. A parte final fala que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, ok? Ponto pacífico. Mas a primeira parte, não sabeis vós que sois santuário de Deus, está dizendo aqui que o santuário de Deus é a igreja. É cada pessoa junta, que é, por sua vez, a habitação do Espírito Santo de Deus, mas juntos nós formamos o templo de Deus. E naquele contexto, havia dezenas de templos pagãos, mas Paulo está sinalizando que a igreja é o local onde o Espírito habita. E uma vez que o Espírito habita, logo se constitui no templo de Deus, fazendo contraste com vários templos pagãos daquela ocasião. É isto que a gente aprende com a palavra de Deus. O estilo de vida proposto por Cristo, por meio de sua igreja, é um assinte ao mundo, ou seja, é algo que passa a ser provocador, até mesmo ofensivo, por conta da própria natureza, dos valores, dos princípios adotados pelo próprio sistema mundano. E há uma reação natural que é o ódio.
O ódio natural das trevas, conforme foi colocado aqui, por se sentirem perturbados com a luz. Quem faz as coisas escondidas não gosta de transparência, não quer saber de forma alguma que as coisas venham ser tragas à luz. De modo que nós, como eu já mencionei aqui, nós somos filhos da luz. Nós não temos nada a esconder. O que a gente faz deve ser feito às claras. Acontece que existem algumas igrejas, algumas denominações que, até mesmo na questão financeira, é tudo feito de uma forma bem, digamos assim, não discreta, mas escondida. Somente aqueles, alguns poucos lidam com esse elemento financeiro e, quando não, sequer há aquela prestação de contas para alguém. Naturalmente que alguém vai dizer assim, mas todo mundo vai prestar contas a Deus, sim. Mas na igreja cristã, os líderes devem prestar conta à sua igreja, no mínimo. Porque é a igreja que vai manter o obreiro, vai dar a remuneração, é que vai chamar, escolher ele para que possa fazer parte daquela comunidade. Logo, ele vai ter que responder diretamente à igreja em todas as suas decisões. E por isso que a gente tem nas igrejas batistas um sistema de governo chamado congregacional, que faz com que a gente venha ter essa transparência. Naturalmente que hoje, face a questão da internet, etc. e tal, a gente tem que ter muito cuidado no tocante a esse elemento financeiro em relação à descrição. Inclusive, não é recomendado que uma sessão é, ordinária da igreja, no tocante a assuntos financeiros, etc, etc e tal, venha a ser feito ao vivo, transmitido para as pessoas, para que as pessoas não venham se aproveitar de algumas informações ali e, de repente, repassar para outras com mais intenções, etc e tal. Nós temos um comentário aqui do Hendrickson, que vai falar: o ódio do mundo é um fato, não mente, não mente ou somente uma, uma suposição. Deixa eu ver aqui na minha revista, porque no PDF talvez ficou prejudicado, ou tem que. Ah, é porque a barra, eu aumentei demais a letra e ficou. Eu utilizei aqui a barra. Não somente uma suposição. Ora, aqui fala sobre o ódio do mundo, em relação à igreja, ao próprio Senhor da igreja. Agora, nós cristãos precisamos ter ódio, sim, a alguma coisa, pelo menos uma coisa. O crente ele tem que ter ódio, odiar, né, nesse sentido, e se tem alguma coisa para a gente odiar, é o pecado. Porque o pecado afeta a nossa relação com Deus, com as pessoas, etc e tal. Logo, se tem alguma coisa para a gente ter ódio, quando não asco, isto é, nojo, ojeriza, é o pecado. Porque o pecado afeta grandemente as nossas relações humanas e também com o nosso Senhor. A perseguição e hostilização, em vez de impedir a igreja, deve compactar a unidade dos santos. Mas não só isto, esta unidade produz perseverança dos fiéis perante a perseguição, além das adversidades e desafios do mundo, a que serem encarados com resiliências, fé e louvor dos santos. Eu volto naquela mesma tecla. A unidade é promovida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, logo contamos com a ação e presença do Espírito Santo em nossa vida, vai gerar em nós todas essas coisas que foram descritas. Inclusive, a fé que nós temos em Cristo Jesus é uma fé operante, mas também é uma fé perseverante. É uma fé que leva as pessoas a se manterem firmes na fé, porque conhece muito bem o seu Senhor. Sabe que Jesus é muito mais que o Salvador da sua vida, da sua alma. É também o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Deus. E diante de Deus, não tem outra coisa a fazer a não ser se colocar de joelhos em adoração e que vai ter uma implicação. Qual é? O serviço cristão. E isso a gente vai fazer, custe o que custar, porque o nosso objetivo é sempre agradar o nosso Senhor. Jesus consola os seus dizendo: se o mundo vos odeia, sabei primeiramente o odiou a mim. E o comentarista diz: é muito bom saber que nos dias difíceis
não precisamos nos sentir sozinhos por dois motivos. Qual é o primeiro motivo? Que o nosso Senhor experimentou a rejeição do mundo antes de nós. E o segundo, é o que fazemos parte de um povo escolhido por Deus em Cristo Jesus, por isso sofremos hostilização. Uma coisa, antes de terminar esse tópico, é dizer que o próprio Jesus foi muito transparente conosco, os seus discípulos, naquele primeiro momento, e disse que no mundo nós teríamos aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, Jesus joga as claras com a gente. Ninguém entra ou adentra no cristianismo de uma forma enganada. Todo aquele que adentra o cristianismo através de Cristo Jesus, de uma conversão genuína, faz reconhecendo Jesus como Senhor e Mestre, como seu próprio Deus. Logo, vai criar ou causar, como consequência desse relacionamento com o Senhor, certa hostilização, perseguição aqui ou acolá, mas tudo isto é muito bom, porque a gente não está sendo perseguido, hostilizado pelos nossos erros, mas por causa de Cristo Jesus. O nosso segundo tópico é a unidade dos santos sob a ação do Espírito Santo. Se você quiser saber tudo aquilo que é necessário, que você precisa sobre o Espírito Santo, você não precisa, a priori, ir no livro de Atos dos Apóstolos. Você precisa ouvir da parte de Jesus tudo aquilo que ele falou sobre o Espírito Santo no capítulo 14, 15, 16 de João, uma referência ao Evangelho. Ali que você vai ter a doutrina. Você vai entender quem é a pessoa do Espírito Santo, qual a sua missão e etc e tal. Dito isto, a gente pode avançar. Eu vou apenas deixar você se situado, porque no capítulo 15 de João, no versículo 26, Jesus fala assim: Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Observe que qual é a ação do Espírito Santo no tocante à pessoa de Jesus? De trás para frente, dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo vai sinalizar, apontar para Cristo Jesus. A igreja evangélica, ela tem tomado um sentido contrário às Escrituras. Quinta-feira do Espírito Santo. Ora, gente, seja quinta-feira, quarta-feira, qualquer dia da semana, o próprio Espírito Santo de Deus não chama atenção para ele, mesmo sendo Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ele sinaliza para Jesus, ele dá testemunho de Jesus. E por que a gente faz o contrário? A gente foca, no caso, na pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, mas quando o próprio veio com uma missão de dar testemunho de Jesus. Além disto, a gente tem a informação aqui que esse é o Espírito da verdade. Todo tipo de fake news, notícias falsas, essas notícias que têm a ver com a mentira não é originada em Deus, mas sim do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Toda mentirinha, décadas atrás, chamava-se de mentirinha branca. É aquela mentirinha que você, para ser beneficiado, quer no emprego, ou quando não, para receber uma assistência médica, você fala uma inverdade. Digo de outra maneira, uma mentira. A pessoa pergunta: Você mora aqui nesse município? Aí você fala: Sim, eu moro. Mas você sabe muito bem que você mora ou reside no outro município. Ah, é uma mentirinha branca. Não sei quem inventou esse termo, mentirinha branca. Mas mentira é mentira e não procede de Deus. Falemos, pois, a verdade sempre. Esse ajudador, ele viria da parte de quem? Do Pai. Jesus rogaria ao Pai e seria concedido o Espírito Santo para ficar no lugar de Jesus. O Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ele vem substituir a presença física de Jesus e passa a atuar não como Jesus, porque Jesus estava com ele, eu digo com eles, ou junto deles, dos discípulos, mas ficaria neles, isto é, dentro deles, moraria deles,
E esta é a informação que nós temos da palavra de Deus. Farei a leitura aqui que diz: a palavra de Deus nos revela que aqueles que nasceram de novo foram selados com o Espírito Santo e que ele habita na vida dessas novas criaturas. Quando você ouve a pregação do Evangelho e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo ou a palavra de Deus, você se torna uma nova criatura, porque você passa pelo processo não, por uma ação, pelo ato chamado de regeneração. Você nasce de novo. A ideia do nascimento de novo aqui, da Bíblia, é o nascimento do alto, porque trata-se de um nascimento espiritual. E isto ocorre justamente no momento da nossa conversão, quando nós somos feitos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, logicamente nós nos tornamos novas criaturas que passam a andar em novidade de vida. É isto que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz ainda que ele é o consolador, sendo sua função, sendo função sua além de consolar, dá condições de avançarmos na nossa vida cristã, cumprindo a missão da igreja. A origem da palavra no grego é paráclitos. Vou deixar aqui destacado, paráclitos. Tem aquela ideia de aquele que caminha ao lado, ou seja, junto de. O paráclito, quando aparece no Novo Testamento, pode ser traduzido como, entre outras coisas, consolador, ajudador, advogado, conforme lá na epístola em João, a primeira epístola de João fala sobre Jesus sendo o nosso advogado. Nós temos um advogado diante de Deus, é Paráclito também. Logo, ensinador, porque quem está do nosso lado, essa ideia de Paráclito, Paráclitos, indica esse suporte espiritual e nós podemos contar realmente. Os discípulos tinham Jesus como um Paráclito, porque Jesus é um ajudador, foi um ensinador, foi um consolador. A presença de Jesus causava todas essas coisas aqui mencionadas, impactava a vida dos seus discípulos. Tanto é que Jesus, quando fala sobre este Paráclito, ele diz: E eu enviarei outro ajudador. Por que outro? Porque Jesus é um ajudador, ou consolador, ou seja, um Paráclito, e ele enviaria outro. A diferença é que esse outro Paráclito ficaria conosco para sempre, e de modo que a gente tem essa afirmação de Jesus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, por ser uma pessoa santa, divina, ele tem essa condição e capacidade para nos ensinar todas as coisas. Em relação aos discípulos, fala, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Da mesma forma, hoje, o Espírito Santo, ele traz à nossa mente aquilo que nós já lemos em relação ao papo de Deus ou ouvimos concernente a ela. Mas a gente faz lembrar aquilo que já adentrou na nossa mente e no nosso coração. Não tem como trazer, vou dizer assim, algo até então que não está dentro da gente, em termos de assimilação, de ouvir, de uma forma prévia, a palavra de Deus. Infelizmente, muitos ainda não entenderam qual a principal função do Espírito Santo na sua vida. Muitas vezes acreditando que ele é uma energia espiritual, uma força ativa de Deus. Essa expressão força ativa de Deus, ela é muito enfatizada pelas pessoas que fazem parte do grupo chamado Testemunhas de Jeová. Eles entendem que o Espírito Santo é uma força ativa. Agora, até mesmo evangélicos, que não fazem, portanto, parte do grupo Testemunhas de Jeová, acabam dizendo que Jesus, digo, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, santa, porém, a gente observa que nas suas ações, eles acabam negando o que eles professam. Como assim? Me explica aí. Eu já participei muitas vezes, principalmente na adolescência e início da minha juventude, de cultos pentecostais, neopentecostais, etc e tal. Sempre a convite de amigos e sempre convivendo com pessoas que eram irmãos em Cristo. E eu me deparei com inúmeras,
situações de pessoas aparentemente levando choques, como se fosse o Espírito Santo, como se fosse um fio desencantado. Particularmente, eu fui numa igreja que recebeu um preletor de fora e que as pessoas literalmente subiam em cima dos bancos. Isso mesmo, em cima dos bancos, começavam a sapatear, outras pessoas começaram a correr daquele corredor da igreja, né, para lá e para cá, correndo para lá, falando em línguas, ou seja, uma ação desmedida, descontrolada, altamente emotiva, porém que não era originada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele promove a ordem e decência do culto, jamais a desordem ou a balbúrdia. Esta é a grande verdade. Não estou falando que era o diabo fazendo tudo aquilo na vida daquelas pessoas, pelo contrário, mas eram ações humanas, eram comportamentos humanos desmedidos. O emocionalismo exacerbado faz com que as pessoas tenham atitudes como estas descritas por essa pessoa como testemunho ocular. Não é que alguém me disse. Pelo contrário, passei a minha juventude e adolescência em muitas igrejas pentecostais, né, neopentecostais, fui a muitos lugares com meus amigos, com meus irmãos em Cristo, e a gente observava essas coisas. Logo, embora eu me referia a este grupo, o Testemunho de Jeová, que acredita que o Espírito Santo é uma força ativa, mas até mesmo alguns evangélicos acabam desmentindo-se, porque diz que o Espírito Santo é uma pessoa, porém acha que o Espírito Santo é um fio desencapado que fica dando choque nas pessoas. Esse comportamento eletrizante não tem nada de espiritual. É algo emocional, psicológico, etc e tal, mas necessariamente não é originado do Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, vai trabalhar na nossa mente e no nosso coração e vai produzir o caráter de Cristo em nós e principalmente o fruto do Espírito. Além de conceder dons espirituais para a gente desenvolver e exercer no seio da igreja, a gente vai receber, vai produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito Santo vai revelar esse caráter de Cristo na nossa vida. Outros acham que é um poder sobrenatural que faz realizar coisas misteriosas. E por falar em coisas misteriosas, permita-me uma colocação com relação a esse item, o quesito mistérios. Nesse item, outros acham que é um poder sobrenatural que faz realizar coisas misteriosas. Ora, o poder do Espírito Santo sempre vai ser miraculoso ou sobrenatural. Até a ação do Espírito Santo em mover ou conduzir Lucas para que ele pudesse, conforme o próprio diz, pegar vários livros, fazer várias consultas, fazer vários apanhados. O que nós poderíamos achar que era uma ação, digamos assim, humana, era, na verdade, uma condução do Espírito Santo. O Espírito Santo estava conduzindo, movendo Lucas, porque ele fala assim: visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que dentre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhos ocultos e mídias da palavra, também a mim, depois de haver investigado Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, por sua vez, de Atos dos Apóstolos, ele investigou tudo cuidadosamente desde o começo e pareceu bem ele apresentar aquela descrição em ordem para alguém chamado Teófilo, isto é, um homem aparentemente importante, porque diz, ó excelentíssimo Teófilo, e a gente pressupõe que seja realmente alguém de um status social bem alto. De modo que essa ação cuidadosa, meticulosa, criteriosa de pegar as coisas, de investigar, foi uma condução da parte de Deus, porque a Bíblia diz que homens da parte de Deus, movidos, isto é, conduzidos pelo Espírito Santo, produziram as Escrituras Sagradas. Isso se deu com o Antigo Testamento, mas também se deu no Novo Testamento. Alguém vai dizer assim, mas se aquele texto que você mencionou agora há pouco, ainda que eu não mencionei a referência bíblica,
é, de fato, bíblica, mas se refere às Escrituras, uma referência ao Antigo Testamento, não é? Sim, se refere ao Antigo Testamento. E como é que fica o Novo Testamento? Ora, quando Jesus estabelece e ele fala que foi feita uma nova aliança, esse novo pacto, pressupõe uma continuidade dos escritos. Por quê? A primeira aliança, ou a antiga aliança, aquela feita com os judeus, partia do princípio de haver uma escritura, porque não pode haver um pacto ou uma aliança sem a escritura, sem uma instrução religiosa da parte de Deus. E quando Jesus fala que ele vai estabelecer uma nova aliança, que a gente sabe que é ali baseada e efetivada pelo seu sangue, etc. e tal, a gente entende perfeitamente que há uma indicação de que as escrituras, ou seja, continuaria realmente a existir, e como de fato houve, até o fim com esse livro de Apocalipse, que fecha o cânon, e somente lá para o século terceiro que vai haver essa formalização, esse fechamento da forma como nós concebemos nos dias atuais. Mas falando aqui sobre as coisas sobrenaturais, repito, coisas sobrenaturais são sempre ações do Espírito Santo. Uma coisa que aparentemente é coisa simples, a regeneração, o homem nascer do alto, o nascimento do alto, ou seja, o nascimento espiritual. Esse é o mover de Deus, é uma ação sobrenatural. O homem recebeu um dom específico, como o dom de socorro. A gente tem o dom de socorro. Socorrer, que envolve as necessidades. Existem pessoas que são dotadas com esse dom e vai socorrer, ajudar os necessitados. Alguém que está realmente aflito, alguém que precisa daquele auxílio. É uma ação humana? Nada, nada, não. É uma ação completamente espiritual. E é algo que é otorgado por Deus, logo está nessa esfera espiritual que envolve esse elemento sobrenatural e miraculoso, ou miraculoso. Mas alguns acham que é o poder sobrenatural que faz coisas misteriosas. Eu quero mencionar aqui, no nosso movimento chamado evangélico atual, acredita-se que as pessoas falam ou podem falar as línguas dos anjos. Ora, quando o apóstolo Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele está dizendo, olha, é impossível que eu fale todas as línguas dos homens, todas as línguas do mundo até então conhecido. É impossível que eu fale a língua dos anjos, ou seja, ainda que a expressão do grego é ean, eantais glossais, ou seja, eantais, ainda que tem uma condição e que mostra uma impossibilidade, ainda que eu falasse, mas Paulo não falou todas as línguas existentes, humanas, muito menos as línguas chamadas angelicais. Mas algumas pessoas acreditam piamente que falam as línguas dos anjos. Mas que línguas dos anjos são estas? Ninguém sabe. Nós podemos pressupor que na esfera celestial há algum tipo de comunicação ou de língua, entre aspas, entre os anjos. Mas eu não sei, nós não sabemos. A Bíblia não diz qual é o tipo, ou seja, quais línguas são estas. E todas as vezes que os anjos vieram como mensageiros da parte de Deus falar com os homens deste plano terreno, os anjos utilizaram as línguas humanas para haver o quê? Comunicação. O que isso quer dizer? Que Deus simplificou as coisas. Quando o anjo vem até nós, ele fala em uma linguagem humana para que a pessoa possa entender o recado de Deus. E a gente quer complicar as coisas. Deus simplifica, o homem complica. O homem quer falar uma língua supostamente angelical, que ele não sabe do que está sendo dito, ele não entende bulufas, e ainda assim ele acha que é. E se serve como um arribo espiritual, ó, pode ter valor para ele, mas não tem valor porque como língua, porque a língua, que quando falam desse âmbito da linguística, da linguagem,
A língua ou a linguagem é um esforço de socialização, de comunicação. Se há alguns enunciados, palavras ditas que não são compreendidas, não há comunicação alguma. Porque para haver comunicação, precisa haver esse entendimento. Isso se dá pelo processo da mente. A mente que foi produzida pelo próprio Deus. Logo, é um disparate as pessoas buscarem falar línguas angelicais, línguas dos anjos. Nós não temos condição alguma de dizer que as línguas faladas atualmente são línguas dos anjos. E nem elas têm. Nem as pessoas que supostamente falam têm condições. E o ônus da prova tem que vir delas. E não basta dizer, ah, porque eu creio. Crer? Crer que fala. Isso é isso? Quer dizer que só porque você crê, você tem como provar? Porque, biblicamente falando, nós não temos nenhum argumento plausível que justifique uma linguagem celestial, digo, angelical. O que a gente vai observar é que o cristianismo é uma religião de revelação de algo inteligível, compreensível, não uma religião de mistérios, não de coisas ocultas, não de coisas enigmáticas, quando não indecifráveis. Nada disso. O cristianismo é uma religião de revelação. E repito aqui, Deus simplifica para a gente e a gente quer, muitas vezes, complicar, e complica mesmo. Complica realmente. Mas, quando a gente observa lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, quando falarão novas línguas, literalmente eram línguas estrangeiras que foram faladas, inclusive no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes foram faladas várias línguas estrangeiras que foram identificadas, foram compreendidas pelas pessoas que representavam várias nacionalidades. Foram faladas ali línguas e dialetos. Quando a gente observa aquele texto de Atos, capítulo 2, vamos entender que as pessoas dali, que eram provenientes de outras nacionalidades, embora fossem judeus, mas nascidos em terras estranhas, estranhas no sentido de estrangeiras, o que acontece? Eles ouviram falar das grandezas de Deus. E foi concebido essa compreensão porque eram línguas identificadas e inteligíveis, isto é, compreensíveis. Quando houve, depois de mais ou menos 8 anos, na casa de Cornélio, a descida do Espírito Santo, e de repente o Espírito Santo foi derramado sobre toda a casa de Cornélio, e eles falavam em línguas, ali está uma vez mais patente diante dos nossos olhos que foram idiomas, que foi língua estrangeira. Por causa de quê? Porque eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Só poderia saber se estava magnificando a Deus se as pessoas do entorno compreendessem. E eles compreenderam. Foram línguas literalmente estrangeiras, idiomas humanos. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 12, quando fala sobre variedade de línguas, a expressão lá é gene glossais, ou seja, hetero, diferentes ou várias línguas. Gene vem de genealogia, etnia, tribo, nação, raça humana, raça, ou seja, mostra claramente que é uma variedade de línguas étnicas, línguas compreensíveis, línguas inteligíveis que são concedidas sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, de modo que a pessoa tenha capacidade de enunciar estas línguas no poder do Espírito. E isto é algo miraculoso. A gente não pode dar um valor menor daquela ação sobrenatural do Espírito. Mas, repito, muitas pessoas vão por esse caminho de correr atrás de coisas misteriosas, mas ignora que a Bíblia, logo, o cristianismo é uma religião de revelação, não de coisas ininteligíveis, isto é, incompreensíveis ou misteriosas. Dito isto, prossigo para tentar finalizar logo esse tópico, porque Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Só a ação dele para convencer o homem, ou seja, deixá-lo ciente da sua natureza totalmente comprometida com o pecado e de sua situação real, que é espiritual, diante de um Deus santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo promove a unidade da igreja, eis aquele versículo lido lá no início do vídeo, e o Espírito Santo vai o quê? Sedimentar e enraiza verdades essenciais para a vida cristã e para a vida como um todo, tais como, antes de entrar como tais como, que é a próxima página, que vai ser projetada, só enfatizar aqui, o Espírito Santo, ele vai guiar o crente na verdade, em toda a verdade. E a Bíblia é verdadeira. Toda a verdade consiste aqui. A Bíblia, em matéria de fé e prática, é a nossa única regra, é o padrão. Logo, toda revelação contemporânea da forma de sonhos, visões, profecias, línguas que sempre, segundo alguns, trazem uma mensagem, etc. e tal, nada disto é padrão para a nossa vida. Porque o que é padrão é o que está na Bíblia. Agora, se a pessoa alega que recebeu uma revelação da parte de Deus, que é na forma disto, daquilo outro, ela precisaria tomar o cuidado e anotar tudinho, registrar, porque não pode perder uma revelação tão preciosa da parte de Deus. Mas ninguém faz isso. Sabe por causa de quê? Porque, convenhamos, a Bíblia é a revelação completa da parte de Deus. Tudo que nós precisamos já está devidamente registrado, revelado pelo Senhor. E a Bíblia que a nossa norma, é o nosso padrão. É a Bíblia que vai ser o nosso aferidor. É a Bíblia que vai fazer com que haja essa ação da parte de Deus realmente necessária para nos guiar, para nos pautar nas nossas decisões, orientações, instruções, etc. e tal. Logo, não há necessidade de novas revelações ou mais revelações, porque há o ensino bíblico que a gente aprende, pelo menos da EBD séria, de que há suficiência das Escrituras. Suficiência das Escrituras. A Escritura nos basta. A Bíblia nos é suficiente. Porque na Bíblia você tem algo que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é o teor da Bíblia, tem a revelação do próprio Deus, que é a mensagem de Deus, e tem, portanto, a certeza de que homens da parte de Deus foram conduzidos nesse processo. Ela é perfeita, é inerrante e infalível, além de ser completa. Fiquemos, pois, com a Bíblia. Se eu comparar a Bíblia com as revelações odiernas, você pode fazer aquela comparação entre o que o profeta faz lá no Antigo Testamento, entre a palavra do Senhor e sonhos, tem que tratar os sonhos como palha. Tudo isso é palha. A Bíblia é autoritativa. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é perfeita, é infalível, é inerrante. E sola Escritura. Sola Escritura, em latim, somente as Escrituras. A gente vai agora para ver os casos, os assuntos que ele colocou agora há pouco, e a gente pretende, assim, então, tentar terminar o mais rápido possível esse tópico. O primeiro diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, por isso a igreja é uma comunidade de irmãos. Temos aqui o texto, que é Romanos 8:18, você pode ler em sua Bíblia. O Espírito Santo nos revela como vencedor, como vencedor não, como vencer o mundo. No texto da carta de João, venceremos o mundo pela nossa fé, uma fé que é depositada unicamente na pessoa de Cristo Jesus. Essa fé não é arrogante, não é uma fé petulante, não é uma fé que determina ou dá ordens a Deus, pelo contrário, é uma fé submissa, que acata a vontade soberana da parte de Deus para a nossa vida, que é como para a igreja. O Espírito é a verdade, ele nos guiará em toda a verdade, e pegando carona no que eu disse sobre revelações e tal, fora das Escrituras, o Espírito Santo não vai lhe guiar, orientar para novas revelações, vai te orientar para o livro que ele próprio inspirou, a Bíblia.
Porque o livro do Espírito é a Bíblia. Vai guiar em toda a verdade. Jesus falou o quê? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. O Espírito Santo vai nos guiar cada vez mais e mais e nos levar para dentro das Escrituras Sagradas. Guardemos isto na nossa mente e no nosso coração. O Espírito dado por Deus promove uma intimidade entre os santos e o Senhor Deus e diz assim: e porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Essa palavra aqui, Abba Pai, é uma palavra aramaica, tá? No hebraico, a palavra pai é Av. Av, pai. No caso aqui em aramaico, Abba. O Espírito Santo fará sua obra nos santos, isto é, nos crentes. Ele nos guiará, como também falará, anunciará e glorificará a Cristo, recebendo dele, anunciará a nós. O Espírito Santo distribui dons para a edificação da igreja, a semelhança do corpo, com seus membros diferentes, mas serve todo o corpo. O Espírito Santo distribui entre os santos dons, em união, se articula entre si para a glória de Deus. E há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A ação do Espírito da igreja por meio da igreja nos promove a liga necessária para a união destes escolhidos com o propósito de glorificar a Deus. É isto aqui. Fiquemos com este tópico e vamos avançar para o próximo sem mais delongas. A unidade dos santos pela fé doutrinária. Vale a pena ler João 17, do 1 ao 8, e vamos ao comentário, por parte do autor da revista. No presente texto, o Evangelho de João descreve a oração de Jesus ao Pai, revelando nesta oração pilares, que são aquelas colunas, sustentáculos da igreja, da fé doutrinária da sua igreja. A definição do que cremos define as fronteiras do nosso grupo. O conjunto de doutrinas de fé que cremos determina a comunidade que pertencemos e para onde este grupo de pessoas está indo. Tem um ditado popular que diz: me diz com quem andas que direi quem és. Esta máxima popular servirá bem para ilustrar o papel da fé doutrinária na definição e unidade da igreja. Nesta oração sacerdotal, veremos algumas doutrinas. Vejamos bem. Antes de ler, eu quero dizer que entre as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, há uma declaração doutrinária da CBB. Essa declaração doutrinária, todo pastor, quando ele é consagrado, ele assina, porque ele a tem como uma declaração que interpreta fielmente as Escrituras. Não é um documento normativo, porque normativo somente é a Bíblia, ok? A Bíblia é normativa, é autoritativa. Mas a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela indica em que nós, batistas, cremos. Por isso é sumamente importante que todo pastor não venha apenas conhecer, seminarista venha conhecer, futuros pastores venham conhecer, a igreja venha conhecer, os diáconos e diaconisas venham conhecer, enfim, para que a gente saiba realmente em que nós cremos. É isso que a gente precisa enfatizar. Enfatizar as nossas doutrinas, as convicções que os batistas adotam, porque, infelizmente, alguns líderes, algumas igrejas que são cooperantes ou filiados à Convenção Batista Brasileira, de batista, tradicional ou histórico, não tem nada. Não estou falando nem desse quesito de liturgia, de ordem de culto, de música, de adoração, nada disto. Eu estou falando no tocante à questão doutrinária. Há pastores que ensinam doutrinas que não estão de acordo com a nossa declaração. Ele deveria, se é que aprendeu direito, se manter fiel conforme ele assinou no dia que ele foi consagrado ao ministério pastoral. Caso contrário, se ele não quer mais seguir a declaração doutrinária, o que deveria fazer de uma forma honrosa seria deixar o ministério pastoral batista, procurar uma igreja que adaptasse ou que se encaixasse dentro do seu entendimento atual.
A gente tem sofrido bastante em nosso meio denominacional por pessoas, líderes, inclusive, que estão nas nossas igrejas, mas que não adotam as nossas doutrinas. Essas pessoas deveriam realmente se retirar, porque só provoca caos quando não promove danos na igreja local. A glorificação, aprendemos uma oração de Jesus, que a glorificação não tem seu fim em si mesma. Observe que Jesus pede glorificação para glorificar o Pai. A necessidade de muitos serem glorificados é estranha às Escrituras Sagradas e aos santos. Hoje em dia, a gente sabe que a glória só tem que ser dada somente a Deus, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Mas acontece que existem muitos ministérios atuais que são glorificados, líderes que são endeusados, igrejas que são até igrejas, denominações que são tidas como que estão num patamar superior às demais. Gente, tudo isto é estranho realmente às escrituras sagradas. E a forma como as pessoas do primeiro século, principalmente, concebiam. O outro item é a autoridade, conforme o versículo 2, que eu não vou ler, mas você pode atentar em casa. A autoridade, a igreja tem uma autoridade máxima que é Cristo Jesus. Ele declara que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ora, se Jesus tem autoridade máxima, nós não podemos inventar doutrinas. Nós não podemos criar subterfúgios para tentar nos encaixar por conta da dureza do nosso coração. A igreja precisa somente ensinar aquilo que a Bíblia preceitua ou estabelece. Mas muitas coisas estranhas têm adentrado na nossa real. Coisas que não eram normas para a vida das pessoas acabam sorrateiramente adentrando e as pessoas achando que a gente tem que se adaptar ao espírito da época. Uma coisa é o espírito da época, outra coisa é a dureza do coração. E o coração do homem ele precisa ser quebrantado pelo poder de Deus através da palavra de Deus, martelando, falando, quebrando esse coração duro para que possa fazer realmente o mover de Deus algo tão sobrenatural a ponto de transformar o coração de pedra no coração de carne. Um coração que pulsa, que bate, que jorra sangue e que vai gerar vida verdadeira em Deus. Prossiga aqui a leitura, nenhum outro ser do universo tem poder de salvar os pecadores. Só Jesus Cristo salva. Sem dúvida, a gente tem que ter essa ideia de que só Jesus Cristo salva. Algumas igrejas que não são tradicionais ou históricas alegam que Jesus é o Salvador, porém, eles acham que tem que ter alguma coisa a mais para acompanhar. Tipo, Jesus salva, mas não corta cabelo. Se você corta cabelo, você não é salvo mais. Jesus salva, mas se uma mulher passar o batom, ela está perdidinha, ela vai partir para o beleléu sem Deus. Se a pessoa não ter um tipo de vestimenta, não adotar um tipo de vestimenta, não estou me referindo aqui dentro do ato de culto, não, mas no seu dia a dia, etc e tal, ela não vai para o céu. Ora, como assim? Ou Jesus nos salva completamente, ou Jesus não nos salva. Mas a Bíblia diz que nos salva sim, e que a salvação é pela graça. Logo, essa tentativa de fazer com que haja essa manutenção, entre aspas, da salvação através de algumas regrinhas pré-estabelecidas por um líder religioso dentro da sua igreja, da sua denominação, isto é uma afronta ao próprio Deus, que é santo e que providenciou, através de Cristo Jesus, uma salvação eterna. Isto é, uma salvação para tudo sempre. De modo que Jesus é o Salvador completo, suficiente de fato, e não há necessidade de coisa alguma para ser agregada e como se fosse um trem, uma locomotiva com vários vagões para poder garantir a salvação. Não, o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação, logo, o fato do Espírito Santo estar em nós já nos garante completamente a salvação, e por isso a gente pode dizer assim, só Jesus salva, doutrina nos salva, ou seja, alguns comportamentos acompanhados que são listinhas feitas para as pessoas fazerem ou deixarem de fazerem, não salvam ninguém. A salvação é pela graça em Cristo Jesus e só Jesus salva realmente. É o que nos diz a palavra de Deus e a gente tem que se curvar diante dela.
O outro item aqui é a vida eterna. Aprendemos nesta oração o conceito sobre a vida eterna, que não é uma ideia teológica, mas um conhecimento sobre Deus, por uma experiência pessoal decorrente de um relacionamento consciente com o Senhor. Jesus oferece o quê? Vida eterna. A vida eterna começa quando? Começa quando a gente aceita Cristo Jesus. Ponto. E ela tem prazo de validade? Não, ela não termina, ela é eterna. O autor aos Hebreus nos fala tanto da vida eterna quanto a eterna salvação, mostrando a durabilidade, a permanência deste estado salvífico. Logo, uma denominação que alega que Jesus salva, mas que pode haver a possibilidade da perda da salvação, não faz coro com as Escrituras. A Escritura acentua a salvação em Cristo, a salvação eterna, isto é, duradoura ou para todo sempre. Quando a pessoa propala, ensina que a salvação pode se perder, ela pensa que com esta maneira vai fazer com que as pessoas permaneçam na igreja. Mas a gente tem visto que as pessoas às vezes deixam a igreja independente deste tipo de ensino. Por quê? Não é aquele medo de fazer com que as pessoas, medo de perder a salvação que vai fazer com que elas permaneçam na igreja. O que faz com que a pessoa permaneça na igreja é o fato dela ter sido nascida de novo, gerada do Espírito Santo, ter aquela centelha do Espírito dentro dela, do Evangelho, centelha do Evangelho, que vai fazer com que ela venha ter uma vida, inclusive, perseverante. Uma vida que venha produzindo não apenas o fruto do Espírito, mas também venha perseverar. Além do que, geralmente é o seguinte, quem fala que o crente ele pode perder a salvação, ele perde a salvação, que existe essa possibilidade, portanto, ela vai dizer o seguinte, bom, na verdade, quem pode perder são os outros. Ela não diz dessa forma, mas ela não cogita a possibilidade dela um dia perder. Se você diz que perde, eu pergunto, você já perdeu a salvação em alguma vez? Em algum momento? Eu jamais. Ah, você nunca perdeu. Os outros podem perder. Percebeu como que é as coisas? Mas acontece se a pessoa tivesse a possibilidade de perda da salvação, não restaria mais condição alguma de ser salvo novamente. Porque se Jesus morreu uma única vez para nos salvar, e se ele não foi suficiente e não garantiu a nossa salvação, não somente você, mas nós estaríamos perdidos. Não teria mais jeito. Mas, repito, a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e eficaz. Único, não há mais repetição e necessidade de rituais através dos sacrifícios de animais. Acabou essa prática. E não existe no cristianismo. Não há necessidade de tentar fazer com que haja uma manutenção da nossa salvação, porque foi único, perfeito e eficaz. Jesus nos garante completamente a salvação. O outro ensino contido é a divindade de Jesus. Jesus é 100% Deus, é 100% humano. A gente fala que ele tem essa natureza dupla, ele é tanto humano quanto divino. E Jesus vai revelar a sua divindade quando diz: com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já existia e todas as coisas subsistem por ele e para ele, por meio dele, etc. e tal, e por isso tem que ser dada toda a honra e glória ao Senhor Jesus. O último item desse tópico é a palavra de Deus. Nossa fé doutrinária tem uma fonte, a saber, a Bíblia, que é para nós a suficiente e inerrante palavra de Deus. Jesus a revelou aos seus e eles acolheram-na e verdadeiramente reconheceram que Jesus veio de Deus e creram que o Pai o enviou. Precisamos entender que o conjunto de fé doutrinária coloca todos os santos sob o mesmo teto, distinguindo-os como santos do Senhor. Vamos agora para o nosso próximo tópico, e aí sim a gente vai, então, finalizar esta lição. E qual é o último? A unidade dos santos faz com que a igreja cumpra a missão. João 17, 20 até o 24. Jesus ora pela unidade dos santos de todos os lugares, de todos os tempos, inclusive a mim e você. Sim, Jesus orou por você e por mim, e o motivo dessa oração não foi
bênçãos materiais, fama, poder, conhecimento, mas nossa unidade como igreja. Se a gente pensar bem, a partir da Reforma Protestante, 1517, surgiu a Igreja Católica, como nós concebemos e entendemos, mas surgiu outras denominações, não por ordem, mas luterana, anglicana, metodista, batista, congregacional, entre outras mais. Isso no Ocidente. Tem igreja oriental. Mas depois houve uma efervescência tão grande, de denominações surgindo uma após outra. De modo que nós temos dezenas, centenas e milhares de denominações. Uma parcela dessas denominações não surge como resultado da operação do Espírito Santo através do evangelismo, através de missões. Algumas delas, quando não muitas, surgem decorrente de divisões, de cisões, que eu chamo de fraturas no corpo de Cristo. E Paulo fala assim: havendo porventura no meio de vós dissensões, cisões, porventura não sois carnais, toda e qualquer divisão de uma denominação ou igreja local não é resultado do Espírito Santo, da ação direta do Espírito. Direta não, da ação objetiva do Espírito Santo. É a intenção do Espírito dividir aquela igreja. Jamais. Nunca. Mas é uma ação humana, descrita pelo apóstolo Paulo como carnal. Esse grupo tão grande de igrejas no Brasil, eu não vejo, eu, Gustavo Luiz, não vejo como positivo. Onde está a unidade disto? Além de ter inúmeras doutrinas estranhas das Escrituras. Como glorificar, como atrair as pessoas para o cristianismo, para Cristo, não para a sua igreja, não para a minha igreja, como se nós tivéssemos igreja, mas para a igreja onde nós congregamos. Como atrair as pessoas para Cristo Jesus dessa forma? A gente tem observado que a igreja evangélica brasileira é fragmentada, é toda dividida. E por mais que alguém vai dizer assim, mas as pessoas não crentes não tem como depois de fazer, ter desculpas diante de Deus, dizer, eu não gostava da igreja batista porque a igreja batista é tida como fria. Aliás, é fria por causa de quê? Porque alguns irmãos de outros grupos que falam que é fria? É isso? O fato de alguém falar que uma igreja é fria, ou é morna, ou é quente, e etc. Tal, não significa necessariamente que seja. Porque tem que ser tudo feito, tem que ter a perspectiva divina. Como é que Deus nos vê? Nós juntos, como igreja local. Se as nossas ações estão agradando ou não agradando a Deus, se nós não estamos nos relacionando da forma que deveríamos, isso é com o Senhor da igreja. Mas muitas vezes, pessoas do nosso entorno, quando não de outras denominações, quando da própria denominação, do próprio arraial, parece que joga contra a gente, dá tiro nas costas. É o chamado fogo amigo. Não existe fogo amigo. O fogo é uma rotulação para tentar manchar, macular o nome da igreja. Por isso que eu não gosto de ficar rotulando igrejas aqui e colar, rotular os crentes. E às vezes, por causa de um ou de alguns, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote como se todo mundo fosse daquele mesmo tipo. Pelo contrário, existem pessoas boas e sérias em todas as igrejas locais, sem dúvida alguma. Pessoas comprometidas, pessoas que amam a Deus, pessoas que amam o Senhor, que amam as pessoas em todos os lugares.
Mas digo que a igreja evangélica brasileira é hiper dividida, super dividida. E isto eu não vejo com bons olhos. Eu, Gustavo. Quando eu falo não vejo com bons olhos, porque ao invés de dignificar a Deus, engrandecer o evangelho, uma parte, não digo toda, né, uma parte grande, mas tem só contribuído para manchar, para envergonhar realmente o evangelho de Cristo. Não precisa fazer esse tipo de consulta. Se você colocar assim, escândalos nas igrejas evangélicas, fazer uma pesquisa no YouTube da vida, você só vai ver coisa triste, coisas terríveis, ruins, coisas que não tem dedo de Deus, nenhuma ação divina, e que não promovem o evangelho, que não dignificam a Cristo, que não glorifica a Deus. Não é à toa que dentro dessa plataforma chamada Cantinho Teológico, eu não trabalho de uma forma reacionária. Suponhamos assim, o líder de uma igreja foi preso por causa deste motivo. Eu não faço um vídeo falando, olha, fulano de tal foi preso, ele era isso, era aquilo outro, papapá, papapá, olha que era crente. Eu não faço nada disso. Quando eu tomo conhecimento desse tipo, o que eu faço? Primeira coisa, me entristeço profundamente. Segundo, eu oro. E nunca trago aqui, exponho uma situação, até porque envolve muitas outras pessoas e não vale a pena realmente. Então a gente tem essa informação e bênçãos materiais, fama, poder, conhecimento, mas nossa unidade como igreja. A oração do nosso mestre visa que a unidade seja a marca daqueles dos futuros santos. A unidade entre os santos e entre os santos e Deus, para que o resultado desta unidade fosse a crença do mundo que Deus ama de maneira singular, a ponto de enviar seu Filho unigênito. A igreja não é uma massa de pessoas religiosas, mas a instituição do reino de Deus. Aqui da terra, cabendo. Porque a igreja é uma agência do reino. A igreja não é o reino, tá? A igreja, reino é reino. Mas a igreja é a agência do reino. A igreja ora pelo reino, anseia pelo reino, deseja ou anela o reino, mas não é o reino. E o reino é de Deus. Vez ou outra, numa igreja local, de repente, é o líder religioso que manda e desmanda. Quando não, uma família tida como influente, importante, que manda e desmanda. Ou, de repente, um grupo maior de pessoas que se reúnem em torno e que manda na igreja. Nestas igrejas locais, a gente sabe que Cristo não está lá governando. Logo, não podemos classificar como igreja de Cristo Jesus, igreja de Jesus. São igrejas humanas. Mas o reino de Deus é dele. Cabendo à igreja cumprir a grande comissão. A união dos santos se materializa por meio da vida e ações da igreja, que é também chamada de corpo de Cristo, que tem seus membros diferentes, mas ajustado serve a todo o corpo, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Vamos finalizar aqui, então, com esse último parágrafo. Jesus intercede por uma unidade plena, a fim de que o mundo reconheça que ele foi enviado e amado por Deus. A relação desta oração com o Salmo 133 é maravilhosa. Deixo aqui para que você possa ler. Ah, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para si. Pá, 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 pá. Você pode ler em casa, enquanto estou projetando. O lugar ideal para experimentar a bênção e vida é na igreja onde se tem a unidade dos santos. Agradeço a Deus porque consegui terminar esse vídeo. Eu dei inúmeras pausas. Eu fiz mais de 10 pausas parando aqui durante a gravação, porque realmente uma crise, seja alérgica ou o fator do tempo, me bateu agora na parte da manhã. Eu estou sem conseguir falar direito, nariz entupido,
a voz não sai direito, não sei se falo, se respiro, tô com água aqui, já tomei remédio, mas pela graça de Deus, você que me acompanhou até o final, deve ter percebido, olha, ele está muito bem hoje não, não está conseguindo falar, falar, mas graças a Deus que eu consegui terminar e colocando hoje, terça-feira, dia 13/8, para que até domingo você, professor de escola dominical, quando não aluno, possa assistir e, quem sabe, nesse meio tempo, mandar para mim uma dúvida, uma pergunta, para que eu possa depois responder, quer nos comentários, sem dúvida alguma, ou quando não, produzindo um vídeo sobre o assunto levantado, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.